Que alegria estar de novo com você no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olha que coisa boa, hein? É poder estar aqui, abrir a Bíblia e saber que do outro lado aí tem alguém concentrado, em casa no sofá, alguém deitado na cama de um hotel enquanto está passando ali e encontrou o canal da TV Novo Tempo. Isso é maravilhoso. E eu quero fazer uma pergunta interessante para você, bem intrigante inclusive. Vou me voltar aqui porque essa pergunta é especial. Você tem alguma cicatriz aí no seu corpo? É quase impossível uma pessoa adulta não ter uma cicatriz, você não acha? Interessante, né? Eu, por exemplo, tenho algumas. Dedo, porque já levei queda de bicicleta. Eu tenho aqui na boca porque levei um coice de um boi na minha cara e cortou meu lábio, por exemplo. Estranho, né? Ainda bem que não trouxe algo pior. Mas a cicatriz tem uma dupla lição para a nossa experiência de vida. Primeira situação, você pode olhar para a cicatriz e lembrar a dor. E talvez essa dor foi tão forte que ainda doa agora para você. Isso é uma maneira negativa de olhar a cicatriz. A próxima é, você pode olhar para a cicatriz e lembrar que doeu, mas toda dor passa. Tal como a cicatriz está aí, mas não dói mais. Esse é o tema que vamos conversar hoje na Palavra de Deus, no seu programa Adoração. Fica comigo. Conhece as nossas revistas Esperança? Nós da Escola Bíblica preparamos diversos estudos pensando em você, como família, educação dos filhos, saúde física, mental e espiritual, a importância dos sentimentos e muitos outros temas. Peça sua revista Esperança sem custo pelo WhatsApp ou acesse nosso site novotempo.com/Escola Bíblica. Você também pode ligar para 12 21 27 31 21 e pedir sua revista. Se você pudesse fazer uma aula sobre o tema do sofrimento, será que alguém se inscreveria para essa aula? Porque parece que ninguém gosta de sofrer, né? Mas é interessante entender de onde vem o sofrimento e, mais ainda, vai ter um fim. É por isso que nós estamos aqui oferecendo para você essa revista toda especial, A Cura do Pecado. Essa revista, a revista Esperança, ela traz temas assim maravilhosos que tem que ver. Por exemplo, aqui há um capítulo especial que fala sobre pecado, sofrimento e morte. E como Deus vai fazer para resolver o problema do pecado, o problema do sofrimento e o problema da morte. Então escreve para nós, aí já na sua tela aparece os contatos que você pode acessar, inclusive um QR Code, e você fazer o contato e pedir, porque esse material é gratuito para você. Você pode ligar, mandar mensagem para o nosso WhatsApp, operadora 12982444449. Você pode ir no site novotempo.com/Escola Bíblica. Você pode ligar para os Anjos da Esperança, operadora 12 21 27 30 30. Várias maneiras de você adquirir, porque esse é um presente para você estudar e aprofundar mais no tema que nós vamos abrir na Bíblia junto com você nesse momento. Muitos filósofos acreditam que o ser humano é bom por natureza e que é o meio em que vive que o corrompe. Mas a Bíblia diz que toda pessoa já nasce corrompida pelo pecado e que somente um milagre poderia salvá-la. Você quer vivenciar esse milagre? Então, solicite o seu guia de estudo A
cura do pecado e inicie a caminhada para o maior milagre em sua vida. Peça pelo WhatsApp 12982444449. Eu deixo a revista e pego nas mãos agora a Bíblia Sagrada e junto com a Bíblia quero convidá-lo a orar a Deus e pedir sabedoria, a direção do Espírito Santo para nos levar a ter a visão clara desse tema tão importante. Venha comigo através da oração. Querido Deus, obrigado porque falo para essa pessoa tão querida que o Senhor colocou agora conosco para esse tema na sua palavra. Enquanto estivermos aqui abrindo a tua palavra e discorrendo sobre esse tema, que o Espírito Santo esteja ao lado dela, levando essa vida espiritual para o seu coração. Então fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, desenvolveu uma teoria no qual se diz que o desejo pelo prazer era o elemento básico da natureza humana. Olha que interessante, desejo pelo prazer. Eu me lembro também de entender um pouquinho sobre um filósofo do passado, por volta do ano 300 a.C., terceiro século a.C., chamado Epicuro. E Epicuro trazia consigo uma ideia interessante sobre Deus e o amor e o poder. Em relação ao sofrimento humano, porque Epicuro era conhecido como filósofo do prazer, então não se admitia na ideia de Epicuro o sofrimento humano. Ele então podia dizer assim, o dilema de Epicuro é o seguinte: ou Deus é todo poderoso ou todo amoroso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Ou Deus é todo poderoso, então ele pode livrar do sofrimento, mas não ama o suficiente para isso, ou Deus é todo amoroso, mas não tem todo o poder para livrar o ser humano do sofrimento. Não parece intrigante o que nós conhecemos como o dilema de Epicuro? Se você analisar bem, às vezes nós somos tomados por essa ideia. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus de fato tem poder para resolver as questões da minha vida? Então eu quero convidá-lo a vir comigo para a palavra de Deus e nós vamos começar na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e vamos entender nesse texto e em um próximo que vamos explicar logo mais, algo muito especial sobre o tema do sofrimento humano. Por isso eu escolhi essa ideia das cicatrizes, porque parece que é o sofrimento perpetuado, ou pelo menos a lembrança do sofrimento que não sai da nossa mente pela visão, mas da nossa experiência de vida enquanto seres humanos aqui neste mundo. Sofrimento humano. Sofrimento humano traz as perguntas mais difíceis do ser humano encontrar resposta. Vamos para a Bíblia. E então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Em tudo. Olha o fator da completude. Em tudo. Em tudo o quê? Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Veja que uma coisa sim, outra coisa não. Está percebendo? Ainda diz assim, perplexos, porém não desanimados. Verso 9, perseguidos, porém não desamparados. E continua dizendo, abatidos, porém não destruídos. É como se Paulo diz assim, olha, tem coisas que podem existir na sua vida, mas há outras coisas que não deveriam estar presentes na vida de alguém que desenvolve fé no amor e na graça de Deus. Como nós podemos então agora entender isso? Por exemplo, aqui eu fui estudar melhor essas palavras, encontrei um significado inclusive para algumas delas, por exemplo, a palavra angustiados, é como se alguém estivesse comprimido no lugar sem conseguir respirar. Olha que coisa interessante.
angustiados, porém não desanimados. Amados, o desânimo é a pior arma de Satanás contra a vida de alguém que deseja andar com Deus. E o desânimo vem pela avenida da tentação e da provação. Quando uma pessoa está desanimada, ela está desistindo daquilo que é bom, daquilo que é especial, daquilo que existe de valor na sua vida. Agora, como eu devo entender qual deve ser a minha reação diante da ideia de que eu escolho andar com Deus e mesmo assim o sofrimento não se aparta da minha vida? É um dilema, não é? Mas é por isso que nós estamos com a Bíblia aberta, porque ela tem respostas para nós. E eu quero ir com você agora para o verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui nós temos mais um paradoxo interessante, olha que coisa. Nossa leve e momentânea, o que é algo leve? Pouco peso, momentâneo, pouco tempo. Nossa tribulação leve e momentânea produz algo pesado e eterno. Então ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ou seja, as aflições da vida não estão aqui na nossa caminhada por acaso. É preciso que você entenda que Deus não traz o sofrimento para o ser humano. Todavia, Deus se apropria do sofrimento humano para trazer algo especial para a sua vida. Estava lendo um post que dizia assim: se o seu sofrimento te leva para a oração, se o seu sofrimento te leva para Deus, se o seu sofrimento te leva para a Bíblia, então esse sofrimento é uma bênção disfarçada. Se o seu sofrimento te leva para mais perto de Deus, há algo especial para a sua vida, porque ele está cumprindo um propósito espiritual. Para onde o seu sofrimento tem levado você? Você tem se revoltado contra as pessoas, contra a sua família, contra Deus, contra seus amigos, contra você mesmo? Ou você tem corrido para aquele que tem a solução das nossas dores, dificuldades, vicissitudes? Para onde vais quando o sofrimento bate a porta do seu coração? Quero convidá-lo a avançar comigo para mais um texto da Bíblia. E agora vamos para o livro de Tiago, no capítulo 1. Porque aqui tem algo muito especial, como uma resposta de Deus para a nossa experiência em relação ao sofrimento. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Nós vamos ler e explicar para você esse texto agora, para que você encontre algo de significativo para a sua vida. Sabe por quê? Essa mensagem, ela tem um alcance muito abrangente na sua vida e na minha vida. Essa mensagem, ela tem o poder de alcançar você no seu passado. Essa mensagem tem o poder de alcançar você no seu presente. E essa mensagem tem o poder de alcançar você no seu futuro. A mensagem que trago hoje da palavra de Deus para a sua vida, ela é preventiva e redentiva. Talvez você não está agora passando por uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, mas você traz lembranças de um sofrimento do passado. Talvez você nunca passou aquilo que nós podemos chamar de tragédia, mas o futuro aguarda uma coisa ruim, e não estou aqui jogando uma praga ou profetizando mal sobre a sua vida. É a vida, meu amigo, enquanto estamos aqui, é a vida. Então guarde no coração a mensagem de hoje para você, e que se ela tiver que curar seu passado, que ela possa curar. Se ela tiver que fortalecer a sua vida agora, que isso aconteça pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se essa mensagem tiver que ajudá-lo no seu futuro,
Então eu peço, por favor, guarde em seu coração. Você pode, inclusive, você que nos acompanha, pelo YouTube, você pode, inclusive, escrever para nós e dizer: eu lido com o sofrimento agora. Meu coração está sangrando por uma situação tal. Nós vamos estar orando por você. Então agora vem comigo para Tiago capítulo 1, verso 2, 3 e o verso 4. Então na minha Bíblia diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí você já pede que eu pare, né? E parece que eu tenho que parar realmente, porque não é normal uma situação dessa. Como é que Deus, na Bíblia, está pedindo para que eu tenha alegria ao passar por várias provações? Parece que tem algo estranho aqui, não tem? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então eu queria trabalhar com você a palavra provação, para você entender um pouco mais o significado desse texto. Eu me lembro, querido, como hoje, quando foi o dia em que eu li esse texto e ele então alcançou um significado especial para a minha vida. Eu estava em Cuiabá trabalhando enquanto estudava teologia e agora tinha que trabalhar vendendo livros, a gente chama isso de colportagem, vendendo livros para poder pagar os estudos. E era quase a última semana tendo que voltar para a faculdade e estudar e não tinha ainda o dinheiro para poder voltar e pagar os estudos. Então, de repente, me deparei com esse texto e Deus dizendo a mim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu confesso que comecei a sorrir e falei: Senhor, parece que isso aqui não estava aqui. Eu já li a Bíblia toda, esse texto eu nunca encontrei. É porque fez sentido para mim de acordo com o momento em que eu estava vivendo. Por isso, pode ser que faça muito sentido para você hoje, de acordo com o momento em que você está vivendo. O que é provação aqui? Então me permita usar da palavra original no grego para ajudar você a entender isso aqui. Quando ele diz provação, a palavra aqui no original é peirasmoi. Pastor, o que significa peirasmoi? Esse perasmoi tem várias aplicações. Por exemplo, perasmoi, testes, dificuldades, aflições, enfermidades, calamidades, problemas, induções ao pecado, pobreza e perseguição. Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu peirasmoi? Em que classificação dessas, em que adjetivo desses, em que situação dessas, essa palavra provação agora reflete na sua vida? Qual é o espelho da palavra provação para você? Estás passando por uma perseguição? Estou pregando para alguém que está vivendo uma enfermidade? Estou pregando para alguém que está passando por uma indução ao pecado? Você está sofrendo uma tentação e isso está lhe causando pavor? Estou pregando para alguém que está passando por momentos de aflição? Qual é o seu perasmoi hoje? Vamos voltar para o texto bíblico e entender algo mais sobre essa passagem tão importante da Bíblia. Vou voltar à leitura, mas vem comigo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que o resultado, como perseverança, aconteça na sua vida. A sua fé não pode vacilar diante da provação. Por isso o texto diz: fique feliz ao passardes pelas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança aqui, já usei o grego para a palavra provação, perasmoi, agora aqui a palavra perseverança é a palavra hipomone, a arte de sobreviver às duras crises, resiliência, força, capacidade de avançar. Que coisa poderosa, não? Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando você tem uma fé viva,
diante das dificuldades, você permanece com Deus, você não duvida, você avança pela fé diante do sofrimento, esse sofrimento vai produzir na sua vida perseverança. Vá avante, não desista. Você se tornará uma pessoa perseverante. Agora, olha que interessante, hein? Eu vou passar por provações, fiel e firme com Deus. E essas provações me tornarão uma pessoa mais perseverante. Agora, o texto não terminou, temos o verso 4. Eu vou precisar voltar o verso 2, o 3 e o 4 para dar sentido ao fechamento da leitura do texto bíblico. Então, vem comigo agora nos versos de maneira completa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Há uma outra versão que diz assim, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Compreende agora? Abriu uma janela aí no seu coração, ficou um pouquinho mais claro, ao passar pelos sofrimentos, os perasmóis da vida, Deus tem poder de me tornar perseverante e a perseverança tem o poder de me amadurecer. Amadurecer para quê? Amadurecer para ser uma testemunha fiel de Deus para aqueles que estão começando na caminhada. Amadurecer para aquelas pessoas que agora estão passando por situações que você já passou. Imagina se você tivesse que escolher, você foi convocado para uma guerra e agora então tem 2 soldados para você escolher um dos 2 para ser o seu dupla na guerra, na batalha. Um soldado é inexperiente tal como você, nunca deu um tiro. O outro soldado é todo marcado por várias situações de guerra que já viveu. Todo cicatrizado, carregado de experiência, falta um dedo de um lado, falta uma parte do outro, tem marca de bala, E agora então é te dado a livre escolha. Qual dos 2 escolhe para ser o seu companheiro na guerra? Ah, mas é claro que você vai escolher aquele que está todo marcado, carimbado, por quê? Porque ele é experiente, meu amigo. Ele é experiente. As crises não vêm para aumentar a fé de ninguém. As crises vêm para provar a fé que você já tem. Por isso, alguém diz, crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Então, meu amigo, é hora de deixar de reclamar e começar a adorar no meio das lutas e das dificuldades. Por isso esse programa se chama Adoração, porque ele faz um convite a você a ser um adorador verdadeiro, e hoje Deus está te convidando a adorá-lo no meio das crises, a adorá-lo no meio do perasmói, a adorá-lo no meio da dificuldade. Por isso o texto é tão poderoso. Fique feliz ao passar pelas provações. Vai vir perseverança como resultado, e se você avançar muito mais da perseverança, vai vir maturidade. Mas eu preciso ir para o verso 12, e o verso 12 agora tem promessa. Vem comigo agora porque eu quero falar ao seu coração da promessa. A promessa de Deus para os sofredores, a promessa de Deus para aqueles que estão cicatrizados, a promessa de Deus para aqueles que estão padecendo, sofrendo aflições, calamidade, enfermidade, tristeza, dor, depressão, angústia, medo. O verso 12 de Tiago, ele é poderoso porque ele diz assim, bem-aventurado. O texto começa dizendo, fique feliz ao passar pelas provações, mas saiba, haverá alegria. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado.
Bem-aventurado aquele que suporta, bem-aventurado aquele que fica firme, bem-aventurado aquele que não desiste, bem-aventurado aquele que não abandona Deus no meio da dor, bem-aventurado aquele que confia no meio das lutas. Bem-aventurado, por quê? Porque em breve vai haver galardão para você, galardão para os perseverantes, galardão para os fiéis. Olha, queridos, no momento em que eu estou aqui gravando esta mensagem para o seu coração, o meu coração, o coração da minha esposa, o coração da minha família, de meus familiares, está assim, sabia? Porque nós temos em nossa casa uma situação especial. Há um ano, a minha cunhada Vanessa veio para minha casa em Brasília se tratar de um câncer, fazer uma cirurgia de um câncer no intestino. Já faz um ano que ela está nesse processo de tratamento e as últimas notícias não são tão boas. Já tem metástase em alguns outros órgãos de seu corpo. Então eu posso olhar neste momento para essa situação e dizer, estamos vivendo um perasmói. Eu posso dizer para você, Vânia, minha esposa, que de vez em quando eu encontro chorando por conta dessa situação. Posso dizer para você, Carlos, meu sogro, Helena, minha sogra, o meu cunhado, Ailton, a minha sobrinha Duda, filhos da Vanessa. E quero dizer para você, Vanessa, Deus não se esqueceu de você. Você não está sozinha. Eu sei que o medo de morrer tem tomado seu coração. Mas Deus está aí, juntinho de você. E a promessa da palavra de Deus está aí para você também. Talvez eu falo para alguém, representados pela Vanessa, que tem agora um quadro clínico terrível em sua vida, em sua casa. Talvez falo para alguém que está sem esperança diante do que está vivendo. E eu preciso dizer para você, bem-aventurado aquele que suporta. Bem-aventurado aquele que suporta, porque Deus tem uma coroa para aquele que não desiste. Então, por favor, se lança aos braços de amor de Deus, se joga e diz, Senhor, eu não vou ousar pedir um milagre, eu vou fazer mais do que isso, vou ter mais fé do que pedir um milagre, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos, porque Deus é sábio demais para errar, Deus ama demais para deixar você sozinho, então Ele cuida de você, Ele cuida de você. Gostaria de entregar sua vida nas mãos de Deus. E em oração agora convidar você a entregar tudo e esperar de Deus a coroa da vida para aqueles que o amam. Pai querido, alcança, Senhor, essa pessoa agora. Alcança a Vanessa. Alcança meus familiares. Alcança outras pessoas que estão sofrendo agora, Deus, por favor, que eles sintam o seu amor, que eles sintam a sua graça, que eles sintam o calor da sua presença enquanto sofrem, mas que possam adorar e dizer, Senhor, eu fico contigo pelo resto da minha vida, porque eu creio no seu amor, em nome de Jesus. Amém.